Então, a Tânia, ela era da obstetrícia lá na Faculdade de Medicina da USP. Ela fez o doutorado dela justamente no tópico que a gente vai falar hoje, que é gestação e idade em mulher com mais idade, né? Então, ela sabe bastante desse tópico, por isso que a gente vai falar sobre isso. Ela fez o doutorado dela, depois de 2013, ela resolveu fazer um curso com a gente sobre reprodução humana, que ela estava muito monótona de só ficar assim trabalhando. E aí como ela é super estudiosa e gosta de estudar, ela resolveu pegar essa outra veia reprodutiva. Agora está trabalhando bastante com reprodução humana também. E então acaba que ela acaba vendo mulheres com idade mais avançada que querem ter filhos e faz pré-natal de mulher com idade mais avançada, que na verdade hoje tem uma tendência muito grande da mulher ficar mais velha. Até a primeira coisa que você vai falar justamente é isso, né? Sobre a... Deixa eu até colocar. O que eu fiz foi que eu defendi a tese de doutorado de gestantes com mais de 40 anos em 2006, lá no HC. Eu fiz um segmento desde 1998 até 2005, quando eu fechei os dados, de 300 gestantes com mais de 40 anos. Ali no HC eram pacientes que tinham engravidado espontaneamente. E aí, depois disso, eu comecei a cuidar disso caiu na mídia. Nisso, meu consultório particular só vinham pacientes com mais idade, grávidas. E aí virou minha paixão de fazer esse pré-natal dessas pacientes. Só que muitas pacientes me procuravam ao contrário, não estando grávidas e querendo engravidar com uma idade materna, com uma idade mais... O que é a idade materna avançada? Vamos até É, definir isso. Antigamente a gente falava acima de 35 anos, idade materna avançada, tá? Os primeiros trabalhos. Depois isso foi ficando tão comum, que hoje em dia a gente considera 40 anos, não considera mais 35, tá? Naquela época do HC, desde 98, eu comecei com pacientes com mais de 35 anos. Em 98, lotou o ambulatório do HC porque eu não dava conta de atender. E aí eu aumentei para 40 anos, usei esse outro critério com mais de 40 anos, porque é muito comum. As mulheres não estão engravidando mais tão cedo e a gente já vai falar com isso. Aí no consultório eram pacientes que assim, não, doutor, eu vi seu trabalho, eu estou querendo engravidar. Eu falei assim, não, peraí, eu faço pré-natal de gestantes com mais de 40 anos. Eu não faço reprodução humana. Aí vários pacientes vinham de outros médicos de várias clínicas diferentes, muitas clínicas excelentes, como a do Dr. Jorge, mas tinha clínicas não tão excelentes que elas vinham com umas condutas muito estranhas, né? Com umas medicações muito estranhas. Aí eu falei assim, não. Vamos aprender a fazer isso aí direito. Aí em 2013, o Dr. Jorge tem um curso fantástico de reprodução humana que dá a possibilidade de muita gente aprender, né? Aí em 2013 eu fui aprender a fazer reprodução humana para orientar meus pacientes que já vinham de outros médicos que tinham feito reprodução humana. Aí eu aprendi, achei muito legal, mas eu falei, não, eu já tenho minha vida, eu já tenho meu consultório, eu já tenho grávidas para fazer parto, tudo. Não vou fazer, eu vou só entender do assunto, não vou fazer. Só que eu fiquei lá no Jorge porque eu gosto de ensinar, eu gosto de ter contato com o aluno. Nessa época eu já tinha saído do HC por causa das crianças. E aí fiquei de monitora, né, Jorge? Um dia você me aguenta ainda lá, tem que arrumar uma cadeira para eu sentar, para ficar lá. E aí algumas pacientes específicas minhas falam assim, não, doutora Tânia faz, doutora Tânia faz, doutora Tânia faz. E aí eu comecei a fazer reprodução humana também, não numa larga escala, mas eu faço reprodução também de algumas pacientes que solicitam, né? depois que eu insisti tanto que ela vinha, ela sabe tanto e vinha lá e vinha falar, outro ano, mais um ano, mas é bem-vinda, tá certo. Chega, você já entendeu como faz. Não é possível que você seja tão burra, né? Então, eu sei que você não é, então, mas foi ótimo, porque agora você foi incorporada ao grupo, né? E acaba que a Uhum. gente trabalha junto agora, né? E então vamos falar um pouquinho mais dessas questões, né? Porque naquela época você falou que já tinha bastante mulheres com mais idade. E agora? Por que tá? Agora aumentou muito mais, né? Aumentou muito mais. Porque ninguém hoje, numa gestação programada, né, existe ainda as gestações que não são programadas, né, que acontecem. Atualmente eu faço pré-natal de uma menina de 15 anos. Que existe ainda, né? Mas uma gestação programada, até você terminar a faculdade, até você arrumar um emprego,
Até você achar um marido bom, que é difícil. Até você comprar um Pode apartamento. falar, para quem não sabe, a Tânia é super bem casada, tem um sobrenome Não, tudo poderoso. bem. Eu casei com um médico famoso. Bem casado eu sei, viu, Júlio? Fica tranquila. Brincadeira, brincadeira. Referência em tumor de pâncreas, né? É verdade. É de renome internacional, viu? Marcelzinho, ele é Marcelzão, que é o pai, Marcelzinho, que é o filho, mas Não, os dois são grandes. Vamos corrigir. Tem o Marcelzinhozinho ainda, que já é o pequenininho. Ah, e depois tem a terceira geração. A terceira também. versão. Aí, nossa, eu perdi até o fim da meada. Então, e as mulheres estão engravidando, tem que terminar a casar, ou nem casar, porque hoje em dia não precisa casar, hoje em dia tem a produção independente, que é muito comum, né? Mas fazer todo esse processo não deu antes dos 30, 32 anos, né? Ok, agora tá tudo perfeito, e agora eu quero ser mãe, e aí chegou nos 35, chegou nos 40 anos, né? Então, por isso que essa evolução da mulher se ficar independente, querer ter tudo na vida antes de ter filho, o filho vai ficando para mais trás e adiando a maternidade, né? E qual que, assim, nessas mulheres aqui que você mais encontra, qual que é o problema? Quer dizer, um problema grande é engravidar, o outro é o pré-natal. O que você mais encontra nessa fase? Então, depois que a mulher engravidou, né? Qual é o problema? Quais os maiores riscos de uma mulher gestante com mais de 40 anos ela tem? Né? Se a gente vai ler na literatura, eles vão falar de parto prematuro, vão falar de diabetes, vão falar de hipertensão, vão falar de abaixo ápica, que é aquela notinha que o nenê ganha quando nasce. Vão falar de muitas alterações, alterações cromossômicas, um monte de alterações. O que eu vejo se essa paciente fizer um pré-natal bem feito, com um médico que sabe acompanhar essas gestantes, que sabe tudo que tem que fazer? Que a gente não consegue melhorar isso, a gente consegue tratar, mas a gente não consegue melhorar. A gente não consegue corrigir se o nenê tem uma alteração cromossômica, tá? E a gente já vai falar sobre a parte cromossômica. Aí essa mulher pode ter mais hipertensão causada pela gestação, tá? Que nesse grupo dá 19%, que não é muita coisa, mas é 19%. O médico, durante o pré-natal, vai ter que perceber, vai ter que medir a pressão, as consultas são mais perto e medicar. E se detectou, medicou, provavelmente essa gestação vai até o final, não vai nascer prematuro. E outra coisa que elas têm mais é diabetes. 14% elas vão desenvolver diabetes gestacional. Também, fazendo o diagnóstico, que é feito uma curva glicêmica entre 26 e 28 semanas, agora com a época com o Covid, que as pacientes não querem ficar no laboratório, porque é um teste que você fica 2 horas no laboratório, você pode fazer com controle de destro, aquele furar o dedinho, né? E você consegue fazer o diagnóstico também, né? Então, são duas patologias que a gente não tem como... Lógico que a paciente sendo saudável antes, uma paciente que come direito, uma paciente que não é obesa, uma paciente que faz exercício, ela tem menos chance de desenvolver, tá? Mas se ela desenvolver, a gente faz o diagnóstico e a gente consegue tratar e esse neném não nasce mais prematuro, tá? Então, assim, o que a literatura achou quando eu fiz o meu doutorado, que você tem mais prematuro, mais nota baixa do nascimento dos bebês quando nasce, no meu trabalho que eu fiz o segmento de todas as gestantes, eu não achei, tá? Então, eu acho que essas pacientes que optam por ter um neném mais tarde, elas têm que ter uma saúde e ter ido no ginecologista antes, ter feito um pré-natal super bem feito com alguém que sabe as coisas que acontecem mais nesse grupo, e aí vai ter uma gestação tranquila lá no final. Deixa eu perguntar uma coisa parece meio estranha, mas assim, você acha que a mulher que está beirando os 40 anos de idade, ela vai ter mais dificuldade para engravidar ou vai ter mais turbulência no pré-natal? Na minha opinião, mais dificuldade para engravidar. A mensagem da minha tese no final era assim, um pré-natal bem feito, a gente consegue remediar tudo que pode aparecer, tá? Mas, se você... Hoje em dia, que a gente tem a opção de preservar a fertilidade, de captar os óvulos, deixar congelado para usar quando quiser, é assim, se você... E eu acho que a mensagem da nossa reunião de hoje, se quisesse acabar, eu queria dizer essa mensagem agora. Não é para acabar, vamos bater palma, mas não é para acabar. Mas a mensagem principal eu quero ser mãe mais tarde. Eu já estou com 32 anos, e aí a gente lembra que a idade que a gente gosta, quem faz reprodução humana é até 32 anos, que são óvulos jovens. Eu quero ser mãe mais tarde, congela seus ovos. Pode ser que você nem precise, né? Pode ser que você encontre o príncipe, casou, tá lindo, tal, aquele apartamento maravilhoso, engravide espontâneo.
Mas se não conseguir, você tem lá teus óvulos jovens, guardados, um monte, e com a chance de alteração cromossômica, que aí eu acho que é a hora da gente entrar e falar. Qual a chance de uma mulher de 35 anos ter neném com síndrome de Down, que é a alteração cromossômica mais comum? 1 para 300. E a mulher de 40? 1 para 100. Né? Então, 99 mulheres vão ter um neném normal, que eu sempre gosto do lado positivo da história, mas uma vai ter um neném com síndrome de Down. Gerou esse bebê, dá para corrigir? Não dá para corrigir. Né? Hoje em dia, a gente faz diagnóstico muito precoce, com 10 semanas de gestação, a mulher faz um exame de sangue, que não tem risco nenhum para abortar o bebê, nem nada, e a gente sabe se esse neném não tem alteração cromossômica. Mas descobriu que tem, dá para corrigir? Não dá para corrigir. Né? Então, assim, essa é a mensagem, assim, quero engravidar mais tarde, congele seus ovos. E isso tem aumentado na tua clínica diária? Mulheres que chegam lá pelos seus 30 e poucos anos, chega espontaneamente, falando assim, ó, eu tenho 32 anos e pretendo ter filho aos 40. Tem aumentado? Ou as pessoas, então, aí não tem essa noção de que vai ser difícil engravidar? Não, então, eu acho que isso é muito importante o ginecologista, Jorge, porque assim, a paciente não tem essa noção. A gente se acha jovem, eu tô com 50 anos já, eu acho que eu tenho 20, eu tô ótima, né? Mas as pessoas não têm essa noção de quando que estão ficando mais velha, que vai ter mais dificuldade. Então, isso é muito importante. Eu acho que todo médico ginecologista devia entender um pouco de reprodução humana. Né? Devia fazer um curso, nem que não seja para atuar na área, mas devia entender do assunto. Porque é a gente, eu acho que é responsável do ginecologista, chamar o paciente e falar assim, olha, teus exames, você tem 28 aninhos, teus exames estão perfeitos, né? Você está ótima, mas você pretende ter filho alguma vez na vida? Ah, pretendo, não, já tenho namorado, já vou casar. Vou fazer, ok, não pretendo, pensa no assunto, você tem assim... A gente médico gosta de óvulos até 32 anos. Não quer dizer que o óvulo com 35 anos é ruim, nem nada, né? Que todos vão ser péssimos. Mas a gente sabe que a gente tem mais sucesso. A gente consegue, num ciclo de indução, consegue mais óvulos. Provavelmente em um ciclo de indução só, a gente consegue todos que a gente quer numa paciente jovem para guardar. Né? Então, isso é um assunto que a paciente não vem com as raras. A maioria das vezes, o médico, o gineco geral... tem que saber o que é um hormônio antimileriano e tem que pedir e falar assim, olha, querida, você tem 28 anos, mas seu hormônio antimileriano já está baixo. Você pode querer ser mãe daqui a 10 anos, mas se você esperar espontaneamente, daqui a 10 anos talvez você não consiga. Uhum. Tem a Fabiana perguntou 2 vezes aqui, eu não consegui ver, então eu vou falar para ela perguntar 3 vezes. Não, eu baixo aqui. Hoje, essa outra tecnologia que você não sabe. A Fabiana é mastologista, que eu vou entrevistar amanhã, maravilhosa. Ela fez todas as perguntas, eu não vi, que eu estou prestando atenção no que você está falando, aí acabei que eu não vi. Mas você consegue baixar, Jorge. Ó, tem uma paciente aqui, Flor, engravidei naturalmente, já tinha ido a uma consulta para a FIV. Então, acontece, né? 32 anos, puxa, é cedo. A Fabiana perguntou se 32 anos é a idade ideal de congelar óvulos. É a idade ideal de congelar, até 32 anos, né? Pode congelar depois? Pode congelar depois, mas a idade ideal é isso aí. Essa coisa de idade para congelar, até dei aula na SOGESP justamente falando sobre isso aí. Então, por isso que acabei estudando bastante. Na verdade, assim, você pode, 32 anos é ótimo. Se você conseguir, com 32 anos, você acho que é uma idade ótima, 30 anos. O problema é que, às vezes, você vai congelar e não vai usar. Se o dinheiro não é o problema, se o dinheiro não é o problema, e você tem esse sonho realmente de ter filhos, congele nessa idade. Agora, você está meio difícil, estou em dúvida, não sei o quê. Então, você pode esperar um pouquinho mais. Mas corre o risco de você já chegar aos 37 anos, já ter que usar o material que você congelou, e com isso você preserva a fertilidade, mas por outro lado você gasta esse tempo que você congelou, você vai pagar anuidade, semestralidade, e talvez você não vá usar. Mas eu acho que a Tânia está certa. Se você pretende ter um sonho, então vai e congela precocemente, né? Mas pode ser que você não vá usar, mas é que nem seguro de carro. É que nem seguro de carro, é melhor não usar. Você faz para não usar, né? A Ana Karina, que é uma paciente minha, que eu fiz o parto, uma fofa, perguntou quanto tempo pode deixar os ovos congelados, com qualidade. Na verdade, esse tempo não existe, né, Jorge? Isso é indeterminado. Tem isso de décadas e décadas. É que essa técnica de congelamento, na realidade,
ela ficou ótima de 2005 para cá. Antes, a técnica de congelamento lento não era tão boa. Agora, de 2005 para cá, agora, né, já tem bastante tempo, realmente os ovos descongelados ficam com ótima qualidade. Então, por isso que não tem tanto tempo de ótima qualidade. Mas tem nenês que já tem vários anos já de ovos congelados que vieram a nascer. Inclusive, há vários anos atrás, tem até uma paciente interessante que eu fiz, né? Que eu congelei vários anos atrás. Depois de 4 anos, ela veio para ter o segundo filho. Aí engravidou e nasceu também. Então é interessante, né? Foi na mesma ninhada e depois tem 4 anos mais velha a criança, 5 anos mais velha. E tem outro também, né? Assim, se a pessoa pensa assim, eu quero constituir uma família que não é de um filho só, e hoje eu estou com 35 anos, não, daqui meu próximo filho eu quero ter daqui a 4 anos, o próximo filho ela vai estar por volta de 40, né? 39, 40 anos. Então, assim, às vezes, até para quem não tem problema de fertilidade, né, eu consigo engravidar. Mas e o outro? E assim, e a alteração cromossômica que eu falei que a gente não consegue tratar uma gestação espontânea, a gente não escolhe o óvulo, né? Tem gente que pergunta, né? Como que diagnostica a síndrome de Down durante a gestação? Como é que faz essas alterações genéticas? Agora está muito, muito fantástico. Existe um exame que chama NIPT, é um exame de sangue, que nem colher glicemia no laboratório, tá? Os laboratórios aqui em São Paulo vêm colher em casa. É feito com... Alguns laboratórios falam 9 semanas, ou aqui um laboratório de referência aqui de São Paulo, que é o Fleury, eles pedem com 10 semanas de gestação, tá? 10 semanas da data da última menstruação. É feito um exame de sangue que vai sair o sexo do bebê, se ele tem trissomia do 13, 18 e 21. O 21 é um Down que a gente conhece, 21 é a síndrome de Down, que o nenê tem 3 cromossomos 21, que normalmente são aqueles nenezinhos que nascem, sobrevivem, que a gente sabe que tem aquele narizinho mais achatado, tudo. Tem um olhinho mais juntinho, parece um olhinho mais puxadinho, e que vivem. A trissomia, eu sempre confundo 13 e 18, um chama Fatal, 18 é Edwards, tá? A trissomia 18 é Edwards, é uma trissomia também 3 cromossomos 18, que normalmente nasce e morre, e a trissomia de 13 é Fatal e 18 é Edward. E a trissomia do 3 cromossomos 13, que também nasce e morre. Então, esse diagnóstico que é feito em exame de sangue, que não tem risco nenhum, já consegue sair, em uma semana sai o resultado se o nenê tem ou não tem síndrome de Down. Esse exame... Oi? Não, pode continuar. Esse exame, infelizmente, o convênio não cobre. Tá? O convênio não autoriza a fazer. Aqui em São Paulo custa por volta de R$ 1.600. Mas vamos falar que a paciente não tem esse dinheiro, não pode fazer. O que ela faz? Ela faz um ultrassom entre 11 e 13 semanas, um ultrassom obstétrico, que chama ultrassom morfológico de primeiro trimestre, que é medido a nuca do bebê. Com essa medida da nuca, a gente vai falar, esse risco inicial, uma paciente de 35 anos, que era de 1 para 300, agora medir a nuca, viu o bebê, tudo, esse risco foi para 1 para 1.000, esse risco foi para 1 para 5.000. Nunca vai falar que não tem, ele faz um cálculo do risco. Né? Ou a nuca está aumentada, esse risco aumentou, foi para 1 para 20. E aí, a paciente, não, eu quero saber, aí tem os exames invasivos, né? Fazer a biópsia de vídeo corial, tirar um pedacinho da placenta, que é feito por volta de 12, 13 semanas, ou amniocentese, que é feito entre 14 e 15 semanas, que tira o líquido que fica em volta do bebê e que vê o cariótipo do bebê. Aí vê todos os cromossomos. Né? Então, a gente consegue fazer com 10 semanas. É muito cedo fazer o diagnóstico. Então, esse parece estar chamando a atenção do pessoal. O pessoal está perguntando bastante sobre isso, né? Primeiro, para repetir o nome do exame. Chama NIPT. N-I-P-T de tatu. NIPT. Então, perguntaram isso aí. E quais outros diagnósticos pode se fazer precocemente? Tipo, o sexo do bebê? Então, o que é mais... Então, o mais precoce tem um exame feito com 8 semanas, que também é um exame de sangue, que chama sexagem fetal. Mas esse exame, que eu falo que isso é pagar pela ansiedade, né? Só vai falar o sexo do bebê, se é um menino ou uma menina, tá? É um exame que em São Paulo também custa uns R$500 e só vai falar menino ou menina. Eu não deixo, eu sou alemã, né? Sou brava, eu não deixo os meus pacientes gastarem dinheiro para fazer a sexagem fetal com 8 semanas, sendo que eu quero que ela faça o NIPT com 10. Que daí eu vou saber se o nenê tem síndrome de Down ou tem outras alterações, tá? Que é síndrome de Down, Edward e Fatal. Trissomia do
13, 18 e 21. Então, esse exame com 10 semanas, tá? Outros exames, aí são só os ultrassons. O morfológico de primeiro trimestre, que a paciente, mesmo sabendo que já que o neném não tem Down, ela não deixa de fazer, porque tem que ver se a barriguinha do bebê está fechada, que é um falocele, se a coluna do bebê está fechada, se não tem anencefalia, defeito aberto de coluna vertebral, se o cordão está bem implantado, se já tem o estômagozinho do nenê, se já tem mãozinhas e pezinhos nesse exame. Às vezes a gente conta dedo, às vezes ainda não. E depois tem o morfológico de 20 semanas, que a gente vê todas as alterações, uma alteração pequenininha no coração dá para ver, uma alteração no rim dá para ver, tá? Então, para alterações, é isso. Tem um exame que meus pacientes perguntam muito, às vezes, principalmente quando o parceiro é mais velho, é se dá para saber autismo. Não dá para saber autismo, tá? A bola da vez do autismo, as últimas pesquisas da bola da vez do autismo, excesso, isso é importante, é novidade, que talvez os pacientes não saibam, excesso de ácido fólico, tá? Todo mundo tomava 5 miligramas de ácido fólico, não é 5 miligramas de ácido fólico, 400 microgramas de ácido fólico, tá? Então, aquele Endofolin em 5 miligramas não é mais, é muita coisa. Eu não acredito que seja a culpa do ácido fólico, do autismo, mas os últimos trabalhos que saíram sobre autismo, né? Então, a bola da vez é o ácido fólico. Uhum. Então, eu tô vendo que você atraiu bastante médico, tem bastante médico assistindo, ginecologista. São todos meus pacientes e amigos, Júlio. Eu comprei, a audiência está comprada, Júlio. Então, depois eu pago todo mundo, tá? Como eu não sou entrevistador profissional, então não consigo prestar muita atenção no que está sendo perguntado e, além disso, eu ficar falando com você, seguindo o seu pensamento. Então, se algum médico que está assistindo conseguir responder a questões aí adequadamente, fica à vontade de responder. Não, pode deixar que eu consigo ler, eu consigo falar e ler. Eu sou mulher, né, gente? Tem mais aqui, ó. Tem mais, eu anotei aqui, ó. Uma pergunta meio delicada, né? Depois que descobre que tem alteração genética, você tem síndrome de Down, fazer o quê? Essa pergunta Eu vou explicar como eu explico no consultório, Jorge. Não dá para corrigir, tá? Não dá para corrigir. O bebê com síndrome de Down, a gente consegue saber se ele vai ter, às vezes, uma síndrome de Down mais leve ou não, se tem cardiopatia junto, se tem outros sinais. Não dá para corrigir, tá? Não tem um remédio que eu dou que vai consertar esse problema, tá? Pacientes viram para mim e falaram assim, mas doutora, eu não vou mudar nada na minha vida, eu vou ter esse nenê. Ótimo, saber que o seu nenê tem um probleminha. Eu falo, uma unha encravada. Se você sabe que o seu nenê tem uma unha encravada dentro da barriga durante o pré-natal, você se prepara para receber esse nenê com a unha encravada quando nascer, tá? Nascer um bebê com síndrome de Down e você não sabe que o nenê tem síndrome de Down, é horrível. Não sei se tem uma paciente me assistindo. O meu último parto que eu fiz é uma gestação gemelar, que o casal não quis fazer o NIPT, aquele exame que eu falei com 10 semanas. Quando nasceu, a pediatra vira e fala assim, era uma menininha e um menininho dos gêmeos. A pediatra vira e fala assim, Tânia, a menininha tem cara de síndrome de Down, eu vou pedir um exame, demora um mês para ficar pronto. Esse casal, desde que nasceu a criança, não saiu o resultado do exame, ainda chora todo dia, tá? Então, assim, consertar não dá, mas dá para saber. Você se preparar para ter uma criança com síndrome de Down e não ter essa novidade na hora que nasce o neném e na hora que esperar para ver se é isso mesmo, é muito importante, tá? No Brasil, o aborto para síndrome de Down não é legal, tá? Você não pode chegar para o juiz e falar assim, juiz, meu neném tem síndrome de Down, posso abortar? Ele não vai deixar, tá? Na trissomia do 13, na trissomia do 18, que eu falei, que são duas alterações letais, o juiz autoriza a interrupção da gestação, tá? Eu não preciso ficar grávida 9 meses, sendo que o neném vai nascer e vai morrer. Então, eu posso interromper a gestação. Legalmente, eu posso ir no hospital público, com a autorização do juiz, e no hospital público eles vão fazer a interrupção da gestação, tá? Mas síndrome de Down não pode. Uma vez aconteceu uma paciente interessante que ela veio da Bahia com o marido já tinha mais idade, eles tinham feito lá, ele era vasectomizado, então foi feito a correção da vasectomia, não deu certo. Não deu certo. Aí foi feito o PESA, que é retirado dos espermatozoides. Na verdade, hoje as pessoas acabam fazendo mais a retirada dos espermatozoides do que fazendo a reversão. Mas tem espaço para as duas. Uma hora a gente pode até falar disso. Aí,
Então vieram lá da Bahia fazer o tratamento aqui, quer dizer, uma dedicação importante, ela mais jovem. E aí a gente fez a fertilização e engravidou de gêmeos. Aí, por volta de 12 semanas, aí foi medido a translucência Translucência nucal. nucal, aham. Aí falou, tá um pouquinho espesso, o que será que é? Aí veio para São Paulo para fazer. Aí foi feita a suspeita e confirmou que era, um deles era. E agora, né? Fazer o quê? Então, dois Ah, nenês, um normal e outro anormal. Aí ficaram, assumiram que iam tocar em frente mesmo, porque, né, é uma situação terrível, né? Tava tentando há bastante tempo, e depois aconteceu isso. Aí depois a gravidez evoluiu um pouquinho mais, aí aconteceu o óbito de um deles. Olha que história. Com 26 semanas, aí acabou perdendo o segundo também. Triste isso aí, né? Mas às vezes acontece. Mas depois elas vieram fazer de novo, fiz de novo e nasceu gêmeos, normalzinho, tão felizes. Outro dia mesmo mandaram a fotografia deles lá, grandinho já, estão uns 5 anos, 4, 5 anos já. Então tem não, essas felicidades também. eu acho assim, eu tenho muitas pacientes com mais de 40 anos. Esse medo de, graças a Deus, no consultório eu já tive bebês com síndrome Down, já não eram pacientes com mais de 40 anos, incrível. Teve 2 casos de pacientes que tinham menos de 35 anos, na verdade. Eu também, os casos que eu tive, interessantemente, né, os casos que eu tive, assim, de operar a paciente, ela engravidar espontaneamente e era paciente de 33 anos, nunca me esqueço isso, não eram pacientes de mais idade, não. Não sei se porque talvez, aí você me corrija se eu estiver errado, a paciente mais jovem, parece que o útero é mais receptivo, ele consegue segurar mais gestação, enquanto que a paciente Talvez é implantar. mais velha, então qualquer coisinha já perde e não, por isso que não vai em frente. Então, isso de falar que somente pessoas de mais idade têm Down, não sei não, se, né? Acho que a prevalência é maior, mas o Não, isso nascimento nem é tanto. uma estatística, né, Jorge? Aqui, assim, a maioria das pacientes engravidam com menos de 35 anos, já tem muito mais gestação com menos de É. 35 anos e menos gestação com mais de 40 Uhum, anos. E aí, uhum, essa estatística, isso que a gente faz com a translucência nucal, é um banco de dados que fica na Inglaterra, que todo ano é alimentado com todo mundo que mede a translucência nucal, os laboratórios que medem a translucência nucal, que tem que fazer o cálculo de risco, mandam todos os dados para lá, eles atualizam a planilha deles de cálculo de risco. Então, esse cálculo é isso mesmo. Quanto mais velha, mais frequente. uhum. Só que, assim, o que acontece? Eu sou de contar histórias e exemplos. Para nascer um nenê faltando um dedinho, é uma alteração morfológica pequena, então está faltando um dedo na mão, 9 abortaram espontâneo. Né? A natureza é muito esperta, né? A natureza é seletiva. Se você está engravidando espontâneo, você tem um aborto precoce, provavelmente era um feto com alguma alteração, né? Porque eu falo que só os fortes ficam, né? Porque é uma batalha. O espermatozoide encontrar o óvulo lá na trompa, o óvulo fecundado, né? O embriãozinho grudar no útero. Só o óvulo bom funciona assim, né? Que tem que Um dar dia tudo fomos certo. vencedores. O que é vencedores? Não, um dia Ah, todos somos todos. vencedores. Isso, não. Eu, assim, ter um bebê saudável em casa que, assim, ainda bem que nem quem engravida não sabe todas as coisas que podem acontecer errado. Porque senão, né? Imagina, a mulher não engravidava, ou imagina um pré-natal de sabendo todas as coisas que podem acontecer, né? Mas um pré-natal bem feito nessa paciente com mais de 40 anos, que vamos falar que tem esses riscos maiores, a gente consegue detectar tudo, tratar direitinho. Como eu falei, o que a gente não trata é essa alteração cromossômica. Não quero. Eu tenho pacientes que me perguntam, doutora, não quero correr esse risco. Não quero correr esse risco. Eu não sei se eu sou infértil, mas eu acabei de casar, eu estou com 38 anos, eu estou com 42 anos, casei agora, nunca tentei engravidar, não quero correr o risco de ter um bebê com síndrome de Down. Com síndrome de Down, alteração cromossômica, o que eu faço? Perguntou para mim o que você vai fazer? Você vai fazer uma fertilização. Mas, doutora, eu não sou infértil. Ok, mas aí eu vou pegar o seu óvulo, vou pegar o espermatozoide, vou juntar e vou estudar geneticamente esse embrião para colocar um embrião geneticamente normal na sua barriga. Ah, doutora, eu não posso estudar o meu óvulo? Não, a gente não consegue estudar ainda, né, Jorge? É o que a gente gostaria É, muito. Antes de os dois, né? fecundar, estudasse esse óvulo, até para quem não é médico, é assim, nossa célula é 40, mulher 46XX, homem 46XY. Na hora que a gente vai fazer o óvulo, mulher só sabe fazer um óvulo 23X. A gente sempre define o sexo feminino para o embrião.
O homem vai fazer o 23X ou 23Y, tá? E aí os dois vão se juntar e vai voltar aquela célula 46XX ou XY, menino, menina, né? A gente não consegue estudar esse óvulo se ele é 23X. Porque assim, como ele está associado com a idade materna, quando vem um neném com síndrome de Down, o que foi um óvulo fecundado? Foi um óvulo 24X mais 21. Ele tinha um cromossomo a mais, né? Se eu conseguisse estudar só o óvulo, eu jogava fora esses óvulos e fecundava só com o espermatozoide. Ok, mas a gente não consegue ainda estudar só óvulo, a gente tem que fecundar, né? Ai, mas doutora, eu não tenho, não sei com quem eu vou fecundar. Ótimo, congele seus óvulos mais cedo. Porque essa alteração, o óvulo envelhece com a mulher. Se ela faz isso com 30 anos, o óvulo dela só tem 30 anos. Se ela vai engravidar com 42 anos, o óvulo dela tem 42 anos. Teve mais chance de sofrer uma mutação, né? Então, eu falo, a tecnologia ajudou e atrapalhou, né? Por quê? Antigamente a mulher não passou o tempo, não teve filho, e fala assim, nossa, passou, não tive filho. Passou, não tive filho. Hoje em dia, ela fala assim, poxa, mas eu podia ter pensado nisso, porque eu podia ter congelado meus óvulos, né? Por isso que eu falo que quem tem que falar é o ginecologista e cedo, na hora que a mulher não está pensando nisso ainda, né? Ela está com 30 anos, se achando super jovem, super, né? Acabei de sair dos 20 anos. A obrigação do ginecologista dessa paciente é falar assim, você sonha em ser mãe? Você vai querer ser mãe em algum momento? Então vamos ver se está tudo bem com a tua saúde, vamos fazer um antimileriano e vamos ver. Você vai querer ser mãe muito mais tarde? Vou. Você tem a opção hoje em dia de congelar seus óvulos, congele seus óvulos. É caro? Infelizmente, hoje em dia é caro ainda, né? Mas tem que fazer. Tem paciente, mas tem gente que engravida dos 40 anos, né? Qual a possibilidade disso acontecer? 8%. Espontaneamente. Espontaneamente. Então, um casal jovem, 20 aninhos, qual a chance de engravidar em um ciclo menstrual? Estou tentando engravidar, nessa menstruação, qual a chance de engravidar? 25% de chance. Qual a chance de uma mulher de 40 anos conseguir engravidar em um ciclo menstrual? 8% de chance. Tá? E a chance de abortar aumenta bastante também. Né? E a chance de abortar, 6% das gestantes com mais de 40 anos abortam. Tá? Isso só desse grupo, né, que foi minha tese de doutorado. Se a gente for pegar um grupo geral, a chance de aborto de repetição, que é uma coisa que eu também dou aula, o Jorge sabe que eu dou aula disso, a chance do aborto de repetição, que são 3 ou mais abortos consequentes, é 3%. 3% da população geral de qualquer idade aborta 3 vezes na sequência, né? Então, um grávida com mais de 40 anos, 6% é bastante, né? Então, ela pode abortar também. Eu tenho pacientes, na minha tese de doutorado, tinha um paciente de 48 anos grávida. Hoje, no consultório, atualmente, tem uma paciente gravidez espontânea, tá? Hoje, atualmente, no consultório, tem uma paciente de 45 anos grávida espontâneo, tá? Mas Pode falar, pode falar. Não, mas é muito mais comum precisar de reprodução humana quanto mais velho vai ficando. Como eu falei. Uma coisa que as pessoas falam, umas coisas que a pessoa fala, mas a minha vizinha, do jeito que falou, sei lá, 45 anos engravidou, teve nenê com 50 anos, né? Aí, e por que quando faz fertilização in vitro, a idade que ainda se a gente consegue alguma coisa é a mulher lá pelos 45, 44, 45 anos. Eu, por exemplo, né, assim, tem vários pacientes que já vi, por exemplo, minha irmã engravidou com 46 anos espontaneamente. Agora, de tratamento, é muito difícil depois dos 44 anos. Por que é tão difícil assim? E a gente, depois dos 45 anos, a gente fica até meio com o pé atrás de continuar, por fim, não fazer ovulação, por conta de que fertilização in vitro, dificilmente você consegue fazer cada 2, 3 meses, né? Não dá para fazer todo mês. E fazer nenê todo mês dá até para tentar fazer, né? E aí que o marido gosta. Fica tentando. Aí tenta, aí dá. Então, uma hora pode ser que acerte. Agora, fertilização in vitro, conforme a Tânia falou, apesar de hoje ter caído bastante de preço, mas ainda é um procedimento que não é barato, não. Os medicamentos são caros. Então, por isso que, depois de certa idade, vendo custo-benefício, realmente acaba preferindo se fazer ovulação. Não que seja impossível, é difícil. Então, a gente nem aconselha, mas a gente sempre tem que respeitar o desejo da paciente. Só quando realmente for impossível, e não tem como a gente fugir dessa situação, né? E aí a gente passou aqui, ó, já passou um tempo aqui, dos 35 minutos já, a gente passou do tempo, mas aí geralmente eu falo assim, ó,
Quem quiser continuar, continue, né? Quem quiser sair, a gente não vai ficar chateado de que venha sair. Mas você poderia aí responder algumas perguntas aí que pode estar, que você queira responder ou alguma consideração que você queira falar? Fique à vontade, né? Eu tenho assim, um dado bem legal que eu queria ter falado, a gente pulou o assunto aqui, falou, mas só para ter uma ideia, aqui no Brasil, em 2018, é o último dado que teve, em 2018, 12,4% de gestantes entre 30 e 39 anos. Entre 40 e 44 anos, 2,9%. E de 45 a 49 anos, 0,17% das gestantes no Brasil. Agora, olha São Paulo, isso de nascimentos, né? Dos nenéns que nasceram. Em São Paulo, em 2018, isso, 15,2% das gestantes tinham entre 35 e 39 anos. Entre 40 e 44 anos, 3,6% de gestantes entre 40 e 44 anos. E 0,21% de gestantes entre 45 e 49 anos. Então, isso em número de nascimentos, são um monte de nenês, né? Isso eu estou falando dados de nascimento do Brasil, tá? Então, assim, é um grupo que está crescendo. O objetivo da medicina é diminuir a gestação na adolescência, né? Que índices de desenvolvimento é cair a gestação na adolescência e aumentar a gestação na idade. Qual a idade para o médico? É uma pergunta que me fazem muito. Ideal para ter filho, né? Os livros de 1900 e nada, de obstetrícia, que eram os primeiros, falavam que a gente tinha que ter filho de entre 20 e 25 anos. Quem quer ter filho de 20 e 25 idosa anos? era 28 anos. Isso mesmo, né? Então, hoje mudou. A gente acha que a gestante idosa é acima de 40, né? Mas com toda aquela ressalva que tem a chance de engravidar num ciclo menstrual menor, né? Aqui estão perguntando, FSH é antimileriano? Não. FSH é um hormônio produzido na hipófise, uma glândula dentro da cabeça, tá? Que estimula o ovário a produzir estrógeno e progesterona. O FSH é o primeiro marcador quando a mulher entra na menopausa, tá? No climatério, começando a falhar a menstruação, e isso correlaciona com falência ovariana, tá? Antimileriano é um exame de sangue que se correlaciona com a quantidade de óvulos no ovário, tá? O valor do antimileriano, alguns laboratórios soltam uma curva, né? Mostrando assim, eu tenho 35 anos, o meu antimileriano tem que estar de tanto a tanto. Tá acima, às vezes essa paciente tem ovário policístico, tá abaixo, a reserva ovariana da mulher é menor, tá? Então, FSH é um exame de sangue, antimileriano é outro exame de sangue. O antimileriano é também um exame que o convênio não cobre, né? Que você tem que fazer particular, porque o convênio não cobre. Outra maneira também de você medir é fazer a contagem folicular, né? Fala um Isso, pouquinho isso aí. Também. Pode falar, Jorge, que essa tá mais entendido que eu. O Jorge faz isso há uns aninhos a mais que eu. Uns 30 anos a mais. Bom, mas deixa pra lá. Então, uma maneira de se fazer, às vezes, tem cidades que não tem o antimileriano. Se bem que hoje em dia é difícil não ter, mas ainda tem algumas cidades que pode ser que não tenha. Aí o que o ginecologista pode fazer, medir quantos folículos antrais tem. O que são folículos antrais? São os folículos pequenininhos que tem no ovário, no começo do ciclo menstrual. Então, a paciente menstruou lá pelo segundo, terceiro dia, faz o ultrassom e vê se tem bastante. Se tem bastante, é porque tem bastante óvulo. Se tem pouco, tem pouco. Qual que é bastante ou pouco? Se tiver uns 5, 10, tá ótimo de cada lado, né? Mas nem sempre isso é verdade. Agora, se você vê que não tem nada, aí danou-se, né? E o antimileriano também vai vir baixo. Então, essas são as duas maneiras mais comuns de ver a reserva ovariana, que a Tânia falou bastante. Mas você falou de um lugar que não tem antimileriano, você também tem que fazer esse ultrassom com o médico que sabe o que está olhando, né? Porque às vezes o médico sabe que aquele cistinho no ovário, que é o folículo, os folículos antrais, ele faz o ultrassom e fala assim, ovário normal. E não é isso que a gente quer, a gente quer que conte esses folículos, né? Não é uma realidade de todo o consultório. Para quem faz reprodução humana, a gente tem que ter um ultrassom no consultório, né? Porque o ultrassom transvaginal faz parte da rotina de quem faz reprodução, para a gente poder contar os folículos antrais, que cada folículo deve ter um óvulo dentro, tá? E num ciclo espontâneo, um vai ser o dominante, esse que vai ovular e os outros vão regredir. Então, a gente desenvolve mais do que um folículo num ciclo menstrual. E esses folículos que a gente conta, que dá para ter uma ideia da fertilidade da mulher, se está compatível com a idade ou não. É isso mesmo.
Então, aí é o seguinte, né? Já estamos chegando aqui no final realmente, né? Até uma Ah, turma calma, de Jorge, não pessoas assistindo. interrompe. Acabaram de. É, Não, então. quero falar mais. Olha lá, A, 35. Aí, fala aí. a Então, Janine falou, tem 35 anos e o antimilênio de 0,1. Janine, 0,1 para 35 anos é bem baixo. Né? Não é um valor, tá abaixo do esperado. Né? é. 35 anos devia estar pelo menos 0,8, 1. Provavelmente se for fazer, é impossível com isso. Na verdade, sim, ter o antimileriano baixo, ter baixa reserva, não significa infertilidade. Não, Significa ter poucos óvulos. Talvez ela tenha, pode ter dificuldade para engravidar por causa de outras coisas, não por causa de ter antimileriano baixo. Se ela estiver ovulando ainda, tem uma boa chance de engravidar. O problema é quando tiver outros problemas associados e tiver que ir para fertilização in vitro. Aí, quando vai fazer fertilização in vitro, tem que estimular a ovulação, aí não vai responder muito bem, e aí que começa o problema. É impossível engravidar com 0,1. 0,1 é muito baixo. Quando não, tem não 1, é. já está baixo, né? 0,1 está muito baixo. Não é impossível, não. Inclusive, tem um caso de uma paciente que veio do Maranhão, e nunca vou me esquecer. Ela tinha antimileriano 0,1, tinha 39 anos. E, por incrível que pareça, ela engravidou. Engravidou e nasceu ela. Então, mas é difícil. Realmente, você vir de lá para cá fazer esse tratamento, tem que pegar avião, um monte de... tem Eu, várias etapas, né? eu E é explico, muita... Jorge, que Oi? é o melhor exame que a gente tem hoje em dia para ter uma ideia da reserva de folículos, da reserva de óvulos. É o melhor exame. O exame falando assim, 0,1 é ruim, é péssimo, não vai engravidar, não bate carimbo, tá? É o melhor exame que a gente tem, mas ele não é perfeito. Eu tenho uma paciente minha também no zero, ela tinha um ovário só, porque ela tirou outro ovário numa cirurgia que ela teve que fazer. Ela tinha um antimileriano 0,1. Ela quis preservar óvulos, na verdade a gente conseguiu 3 óvulos, daí ela já tinha um namorado que não era marido ainda, então ela fertilizou, ficou um bebê guardado. Um ano depois que a gente fez esse processo, ela tá lá com o nenenzinho congeladinho dela para quando você quiser engravidar. Ela engravidou espontâneo. Ela tinha um Uhum. ovário, um antimilerianizando 0,1 e engravidou espontâneo. Então, assim, é o melhor exame que a gente tem hoje em dia, mas ele não bate carimbo de nada. Né? E assim, na verdade, eu acho que o antimileriano serve para a gente, para quem quer fazer fertilização, quem vai ter que fazer, para a gente dosar, a gente saber quanto de remédio a gente vai usar. Né? Porque a gente já pegou induções de casos de reprodução que o antimileriano, foi até uma pergunta, o antimileriano estava 2, 3, que é um valor super bom, e a gente não conseguiu o óvulo. Né? Às Uhum. vezes você tem uma reserva folicular, uma paciente mais velha, ela pode ter muitos folículos no ovário dela ainda, mas de má qualidade, são óvulos mais velhos, né? Então, nem sempre um antimileriano bom vai quer dizer que é um neném que vai conseguir óvulo que vai ter um bebê em casa. Né? Mas é um exame. Agora o pessoal está criando coragem e está perguntando um monte de coisa. Então vamos responder mais É que algumas você coisas. falou que isso encerrar, e o pessoal falou, vou perguntar, porque eu quero falar mais. Então, ela está falando assim, que ela tem SOP, né, ovário Uhum. policístico, e o marido tem varicocele, se é possível engravidar. É Esse é possível uma coisa. engravidar. É possível engravidar. Ela tem alguns fatores que dá para corrigir, né? A varicocele, o marido dela pode operar, né? Porque qual o problema da varicocele? Aumenta a temperatura da bolsa escrotal e para produzir espermatozoide, ele tem que ser uma temperatura mais baixa. Na hora que ele tem essas varizes, a temperatura do testículo sobe e a produção de espermatozoide é menor. Então ele pode corrigir, né? Ele pode fazer uma cirurgia e corrigir. Se ela tem SOP, ela tem um ciclo irregular, ela pode corrigir esse ciclo, às vezes nem precisa de uma indução, só precisa de uma regularizar o ciclo, às vezes precisa, mas não quer dizer que só porque ela tem essas duas patologias ela não vai ser mãe. Aí Aumenta. falaram aí alguma coisa de voltar à fertilização, né? Porque ela quer fazer mais uma fertilização, porque ela deve estar sabendo, como você deve estar sabendo, que as clínicas de reprodução humana atualmente, nesse momento da pandemia, está podendo fazer pacientes com câncer para congelar os óvulos e pacientes com baixa reserva ou paciente onde o dano, a espera de meses aí pode prejudicá-la, então ela pode fazer o tratamento. Mas, de maneira geral, a gente não está fazendo, mas tem exceções, vai depender do entendimento do seu médico com a paciente, né, para ver se faz ou não faz naquele momento, porque às vezes a espera pode ser muito prejudicial Muito para a paciente, prejudicial. então ela pode fazer, nesses casos, está sendo autorizado. Então, na verdade, as clínicas, os laboratórios, como é o caso nosso, está aberto para atender os médicos que queiram fazer,
quem vai determinar se vai fazer ou não vai fazer é o médico com o paciente. Ele tem que saber que tem os riscos todos, né? Se por acaso for fazer retirada dos óvulos, tiver com uma complicação, tiver para o hospital, pode ser que o hospital esteja com bastante Covid. Então, tendo a paciente sabendo disso tudo e julgando, fazendo o julgamento com o médico lá, e eles entrando no acordo, então eles que vão calcular o risco, ver se vale a pena fazer ou não vale a pena fazer. Então, é em relação a quando que vai voltar. Na verdade, não saiu. A outra falou que 38 anos pode doar óvulos? Não, limite de doação de óvulos são 35 anos, né? Bateu 36 anos, já não pode mais doar óvulo. Aí você viu mais perguntas aí? Tem... Não, isso eu estava falando que uma das coisas que eu acho que também, se você já quiser finalizar, é assim, a paciente, o que ela tem que fazer se ela, né, não tenho dinheiro para congelar meus óvulos e vou engravidar mais tarde, tenha uma vida saudável. Mantenha seu peso, e não é estética. Eu acabo com minhas pacientes de falar para elas, doutora Tânia, é fácil, você é alta e magra, né? Eu falo, não veio de Deus, não veio de Deus, veio de comer direito, de fazer uma dieta equilibrada, de não extrapolar nas besteiras, de fazer exercício todo dia, né? De se cuidar. Então, assim, o paciente que eu quero ser mãe mais tarde e não tenho como congelar meus ovos nem nada, seja saudável. Tenha o seu ginecologista, já veja se você não está diabética, já veja se você não está acima do peso, se você não está sedentária, se você fuma, pode parar de fumar, né? Porque envelhece. Então, assim, fique saudável, assim, já tenha esse acompanhamento ginecológico antes. Se o seu ginecologista nunca te questionou de quando você quer ser mãe, questione você, inverta, vai você então perguntar, doutor, eu preciso saber se está tudo bem. Eu sei que tem exames que pode fazer para saber se está tudo bem, se eu ainda tenho uma reserva folicular boa para a minha idade, se eu posso esperar, né? Então, assim, se não for uma conduta ativa do seu médico, vá ao contrário. Para você questionando. Mas, assim, seja saudável, se cuide, faça tudo o que você possa fazer dentro do seu normal, né? É esforço, tá bom? Eu sempre falo que, assim, é muito mais fácil a gente chegar no endocrinologista, doutor, me dá aquela injeçãozinha que eu aplico na barriga, dói, mas que emagrece, mas porque eu quero continuar comendo pipoca assistindo televisão, eu não quero levantar da cama e fazer exercício, né? É uma balança. O quanto você come e o quanto você gasta. Ninguém é feliz comendo pouco, todo mundo é feliz comendo mais. Então, gaste mais, faça exercício. E não seja passiva, né? Vai lá atrás de fazer exercício e de se cuidar. Dá para engravidar tomando os remédios para emagrecer injetáveis? Não dá para engravidar tomando esses remédios, né? Então, assim, a mensagem é assim, se cuide bem antes, né? No momento que você quiser ser mãe, tá tudo certo e não ter que... agora... Assim, não quero ser mãe ainda, mas meu marido, homem, né, Jorge, que vocês nunca vão no médico. Meu marido nunca fez um exame. Mas ele tem um filho de outro casamento, né, que pode ser. Isso não quer dizer nada. Às vezes, né, chega lá a mulher com 38 anos, super culpada, não consegue engravidar, e é o marido que não tem nada. Então, não dá para esperar, na hora que quer mais tarde ser mãe, cuidar dessas coisas que já podiam ter feito diagnóstico antes, né? Então, qualquer idade... idade de questionar um ginecologista e descobrir se está tudo bem. Não é brincadeira, mas pode ser que ele não seja o pai, né? É brincadeira. Jorge, não polemiza, não polemiza. Aqui é um negócio sério, você não sabe quem está ouvindo. Eu já te conheço, mas você não sabe quem está ouvindo essas coisas. Não, estou falando só uma brincadeirinha aqui. Uma coisa importante também, como mensagem também, assim, quem falou assim, falou assim, vou fazer muito exercício, né? Tudo que é extremo não é bom, né? Então, sendo normal é melhor. A Tânia falou da normal. Então, não exagere, nem comer demais, nem comer de menos, nem fazer muito exercício, nem fazer pouco exercício. Então, tem que ser normal, né? Porque você não pode deixar de fazer e fazer dentro da normalidade. Porque se você faz muito exercício, às vezes você passa a não ovular. Inclusive, a pessoa que é atleta, ela não menstrua, né? E aí você tem uma alteração hormonal muito grande. Então, não existe extremos. Não é para ser anorética e não é para ser obesa mórbida. Não é para ser sedentária e não é para ser Ironman, né? Nossa, as pessoas estão gostando de fazer perguntas. Depois, outro dia, a gente marca outra live aqui para você responder mais perguntas, né? Você não sabe, você convidou uma pessoa que é influenciadora digital. Tô brincando.
Mas a gente marca um outro dia para responder mais perguntas, que realmente as pessoas estão se empolgaram. Tem tanta pergunta aqui. Depois, então, a Tânia se compromete, eu também posso ajudar também a responder as perguntas na minha área, né? E então, eu queria agradecer vocês aí que assistiram, que participaram, né? A gente está fazendo essa série, né? Que o título é Fertilidade e Outras Conversas. Por quê? É conversar, bater um papo sobre fertilidade. Eventualmente vou convidar outras pessoas que falam de outras coisas, mas a maioria é meio relacionada com fertilidade, né? Então já tenho os convidados dessa semana que vem já tem outros convidados. Enquanto tiver essa pandemia, a gente vai arranjando coisa para fazer e trazendo conteúdo interessante para vocês. Vocês podem acessar o nosso Instagram, seguir o nosso Instagram, que a gente não é profissional nisso, né? Não, Muito pelo pode. contrário. E se quiser Muito mandar pelo dúvida no direct, alguma contrário. dúvida, a gente pode tirar, É fica à vontade. que, é que agora com esse isolamento, a gente acabou intensificando isso porque a gente tem mais tempo de fazer e Fazer acho que essas é coisas. importante convidar pessoas, que nem eu falei, eu trouxe a Tânia aqui, que a Tânia é referência nisso que ela veio falar hoje, ela é uma profissional excelente, de mão cheia, e para falar de um tema que ela tem até o doutorado no tema, então nada melhor que essa pessoa para falar sobre esse assunto. Então, gostaria de agradecer a Tânia, né? Obrigada, Jorge. E É um parabéns prazer. pela Quando sua quiser de apresentação. novo, tô aqui. Quando o teu Ibope estiver baixo, você me convida de novo. Tá bom. Brincadeira? Tchau, Então tchau, tá bom. então. Tchau, tchau.